Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Eu quero te mostrar que a importância de irmos à igreja, a importância de perdoarmos e também quero te mostrar o porquê muitas pessoas elas se contradizem, muitas vezes caem em tentação. Então, dentro da igreja, da presença de Deus. Repito, a importância de irmos à igreja. Eu quero te mostrar a importância que é perdoar e o porquê dentro da igreja muitas pessoas se contradizem, caem em tentação. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja, venha o teu reino. Com relação ao reino, Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus disse: o reino está dentro de cada um de vós. Se o reino está dentro de cada um de nós, significa que sou eu que devo ir até o reino, até porque Gênesis 28, 17, Jacó disse assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A casa de Deus, a porta do céu. Então, quando você entra pelas portas da igreja, a igreja representa um pedacinho do reino na terra. Quando você entra pelas portas da igreja, você está entrando num pedacinho do reino. Ou seja, a partir do momento que você entende que nós é quem devemos ir até o reino, vem a segunda parte: faça-se a tua vontade. Quando você entra pelas portas do reino que é a igreja, faça-se a tua vontade. Está escrito, a vontade de Deus começa a se concretizar, ou começa a acontecer na vida daquele alguém, a vontade do Todo-Poderoso. Há quem diga: pastor, eu não preciso ir para a igreja sou eu. É verdade, a igreja somos nós, mas Jesus disse que o templo é chamado de casa de Deus, e ele deixou o templo para que nós o adorarmos. Então, você que não está indo na igreja, que estava na igreja, se afastou. Ou você que nunca foi e acha que não precisa ir. Eu vou dizer com todas as letras: o diabo está te enganando. Eu vou repetir: você que se afastou da igreja que você congrega, independente da qual, ou você que nunca foi, o diabo está te enganando. O diabo está te iludindo. O diabo está te peneirando. E digo mais: você que nunca veio, se você não vier, ou você que se afastou, se não voltar, vai levar rasteira uma hora dessa para entender que nós não podemos ficar longe da presença de Deus jamais. Por isso que a Bíblia diz: vem o teu reino, o reino está em nós. Então agora eu devo ir até o reino, porque Deus não precisa de mim nem de você que me ouve, nós é que precisamos de Deus. Então somos nós que temos que ir até o reino. A partir do momento que você vai até o reino, aí a Bíblia diz: faça-se a sua vontade. A vontade de Deus começa a se concretizar na vida daqueles que até o reino vão. Aí no final do versículo 10 ele diz: assim na terra como no céu. Isso aqui se fala da oração do Pai Nosso. Muitas pessoas não dão importância alguma, acham que é coisa de católico. Eu vou lhe dizer: a Bíblia porventura é só para o católico? Não. A Bíblia é para todos, porém nem todos aceitam, mas a Bíblia é para todos. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, você vai até o reino, a vontade de Deus, quando você vai até o reino, começa a se cumprir, assim na terra. Quando fala da terra, está falando do coração do homem. A Bíblia menciona a terra, está se falando do coração humano. Assim na terra como no céu, ou seja, lá do céu, lá das alturas. Quando você vai até o reino, a vontade de Deus começa a se cumprir. Começando por onde? No coração do homem, que a terra caminha. Por isso o dever de irmos na igreja. Se engana, repito, o diabo está enganando aqueles que acham que não precisam ir para a igreja. É o diabo que está enganando as pessoas não percebem. Com relação ao perdão, no versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Ou seja, assim como Jesus ele nos deu perdão, devemos perdoar de igual modo. Se alguém diz eu não perdoo, como tem tanta gente que de fato, aliás, muitas pessoas já falaram para mim: pastor, eu não perdoo fulano, eu não perdoo A, eu não perdoo B. Eu vou dizer com
propriedade. A pessoa que não perdoa o próximo, Jesus não está nela. Não sou eu que digo, não. 1 João, se alguém diz amar a Deus e não ama seu próximo, é mentiroso. Por isso devemos perdoar sim. Foi para isso que recebemos o perdão da parte de Deus. Ou seja, quando alguém aceita o perdão da parte de Cristo, significa que Cristo está naquele alguém, porque aquele alguém aceitou o perdão da parte dele. E quando Cristo está em alguém, estou falando do Espírito Santo, quando o Espírito de Deus está em alguém, você não vai perdoar pela natureza humana, você não vai perdoar o outro pela carne, você vai perdoar pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito Santo. Não é você, mas é o Espírito Santo de Deus em você que está liberando o perdão. Que significa que se alguém está na igreja, na presença de Deus, carregando dentro de si um coração rancoroso, um coração contaminado, um coração sujo, um coração odioso, audacioso ou enganoso, como muita gente está completamente equivocada, enganado, estando na presença de Deus, significa que é o diabo que está peneirando aquele alguém. Não percebe, porque a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem Jesus, ela perdoa com facilidade, porque o Espírito de Deus é o Espírito de amor. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pensa duas vezes para perdoar o próximo. Então, cuidado você que está vivendo enganado, iludido, carregando dentro de si as feridas do passado, as marcas do passado, a mágoa, o ódio. Eu vou dizer aqui, se liberta, viu? Já pensou Jesus voltar? E alguns, não estou falando todos, e alguns não ter perdoado o irmão por causa de uma falha, pode perder a salvação. Então perdoe enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Ah, pastor, mas não foi eu, foi fulano. Quem é crente é você ou fulano? Quem tem Jesus é você ou fulano? Quem tem o Espírito Santo é você ou fulano? Agora, se alguém não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, ele não vai perdoar mesmo. Porque quem tem Jesus, perdoa. Se alguém diz eu não perdoo, você não tem Jesus na sua vida. Tá, queridos? Enfim, agora eu quero falar, eu falei que eu ia falar da importância da igreja, do perdão, já falei de na igreja, já falei do perdão, agora por que algumas pessoas caem em tentação? No versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Percebe? Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Observe, anteriormente no 12 fala, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Se alguém perdoa, com relação a perdoar, aquele alguém vai estar se libertando. Porque quando você perdoa, você está tirando de dentro desse algo que te prendia e que te impedia de perdoar. Ou seja, você está se libertando daquele mal que impedia que você perdoasse alguém. E quando você se liberta do mal que está dentro de alguns, impedindo de alguns perdoarem, quando você se liberta disso, liberando o perdão, aí a Bíblia diz, não nos deixeis cair em tentação, Deus a livrar da tentação e de todos os males, porque aquele alguém se libertou por ter liberado o perdão. Aí de fato Deus a livrar da tentação e de todos os males. Por quê? Aquele alguém se libertou liberando o perdão. Mas se alguém não perdoa, significa que o mal está naquele alguém. Há um mal naquele alguém. Porque não perdoou, o amor de Deus não está nela. É um mal que está naquele alguém e não o amor de Deus, porque aquele alguém não perdoou. Então, se alguém não perdoou, é o mal que está naquele alguém. Não é o amor de Cristo. E se o mal está em alguém por não perdoar, não adianta alguém pedir, Senhor, não me deixe cair a tentação, me livre do mal. Começa por você o livramento. De que maneira? Abrindo o coração, perdoando. Quando você perdoa, Deus livra, Ele guarda. Mas quando não perdoa, aí vai cair na tentação sim, porque não está perdoando. Quando alguém não perdoa, Deus não vai livrar aquele alguém do laço. Porque o mal está dentro daquele alguém que tem que se libertar, se esforçar, se libertar, liberando o perdão, se libertando do mal que está dentro de si, para que possa estar totalmente seguro na presença de Deus. Você entende o porquê que devemos à igreja? O porquê devemos perdoar? E o porquê muitas pessoas caem em tentação? Por quê? Porque não perdoa, não carrega o amor de Cristo dentro de si. Carrega muitas vezes a vaidade, o coração rancoroso, odioso,
enganoso, malicioso. E a pessoa que carrega esse tipo de maus desígnios dentro de si, vai cair-se na tentação, vai cair-se no laço, porque o coração está sujo, está contaminado. É necessário perdoar, abrir o coração, porque se isso não fizer, vai cair pela tentação da vida. A pessoa que não perdoa já está presa pela tentação da vida. Já está preso pelo mal, porque não perdoa, está carregando um coração enganoso dentro de si. Você entende o porquê devemos ser firmes na igreja? Você entende o porquê devemos perdoar? Você entende o porquê que algumas pessoas caem em tentação? O porquê elas muitas vezes estão na igreja e estão presas em alguma circunstância? Porque não se liberta, não abre o coração, não perdoa. Enquanto a humanidade não fizer isso, pode estar na presença de Deus. Vai estar vivendo em tentação e preso pela circunstância da vida. Preso pelos laços da vida. Por quê? Mesmo dentro da igreja, está carregando dentro de si um coração rancoroso, por não perdoar, por não abrir o coração. Por isso o dever da igreja de perdoar e vigiar. Porque é por essa realidade que muitas pessoas estão caindo em tentação, estão caindo pelas coisas ruins da vida, estando dentro da igreja, na presença de Deus. Tá bom? Que você possa ouvir essa mensagem e entender a importância de estar firme com Deus, de perdoar e de ser cuidadoso, mesmo estando na presença de Deus, para que não caia em tentação. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço em nome de Jesus.